Pensa numa empresa. Uma empresa grande na beira do colapso. No Brasil, existe um caminho para se reerguer, mas olha, ele é cheio de armadilhas. O que a gente vai ver aqui é uma história que se passa no filo da navalha da recuperação de uma empresa. Uma história de estratégia, de muita pressão e, acima de tudo, de sobrevivência. E a pergunta central de tudo é essa: como é que uma empresa sobrevive quando aquilo que deveria ser sua salvação acaba se tornando um peso? Vamos explorar esse paradoxo. O que acontece quando contratos que são vitais, que deveriam garantir a operação, viram as correntes que ameaçam afundar o navio de vez? Ok, então vamos direto ao ponto. Bem no meio de uma crise dessas, existe um obstáculo que muitas vezes fica escondido e que pode sabotar todo o processo de recuperação. Primeiro, o básico do básico. A recuperação judicial, a famosa RJ, é a ferramenta da lei que dá para uma empresa uma chance de respirar e se organizar. Pensa nela como se fosse um escudo temporário contra a falência. Só que essa proteção da lei é só o comecinho da batalha. E é exatamente aqui que a história começa a ficar mais complexa. O desafio de verdade não está só em gerenciar as dívidas que já existem, mas em algo que está lá, no dia a dia da operação da empresa, bem enraizado. E aqui estão elas, as correntes. São os contratos de fornecimento de gás natural. Geralmente são compromissos de longuíssimo prazo com cláusulas super rígidas de take or pay. O que é isso? Basicamente, a empresa é forçada a pagar por um volume mínimo de gás, usando ou não. Agora soma isso a preços que variam com o dólar e com o petróleo, mas multas pesadíssimas. Para uma empresa em crise, é a receita do desastre. Bom, agora que a gente já entendeu o tamanho do problema, vamos para a parte da solução. E a solução tem um nome: negociação. E ela não é só uma opção não, é a estratégia central para conseguir sobreviver. E essa citação do professor Fábio Lua Coelho é fundamental. O que ela diz, na prática, é que o próprio espírito da Lei de Recuperação Judicial foi feito para incentivar o diálogo. O objetivo é ajustar a realidade do contrato à nova realidade financeira da empresa. Não é sobre quebrar regras, mas sobre readequar tudo para que a empresa continue de pé. E aqui a gente consegue ver, preto no branco, o poder que uma renegociação tem. A meta é transformar aquela rigidez toda em flexibilidade. Cada ponto, do preço ao volume, dos prazos às multas, tudo é ajustado para refletir a nova realidade da empresa. É sair de uma situação que é insustentável para um caminho que seja viável. Então, o ponto crucial é esse: não se trata de uma guerra. O sucesso, como o professor Franklin Martins aponta, vem da colaboração. É um processo de mediação, de sentar na mesa e achar um terreno comum onde tanto a empresa em recuperação quanto o fornecedor encontrem uma saída que permita que os negócios continuem para todo mundo. Certo. Já sabemos o que e o porquê. Agora vamos ver o como. Essa parte aqui detalha as ferramentas que são essenciais para botar essa estratégia para funcionar. A analogia aqui é perfeita, né? Entrar numa recuperação judicial sem a equipe certa e um mapa bem detalhado não é só arriscado, é quase uma loucura. Vamos ver que elementos são esses. A equipe certa precisa ter gente de áreas diferentes. De um lado, os advogados, que são os craques no processo legal da recuperação. Do outro, os especialistas em energia, que entendem tudo do mercado de gás, das fórmulas de preço, da regulação. Um não funciona sem o outro. É a soma dessas duas visões que permite uma negociação realmente eficaz. E aqui está um mapa, o plano de negócios. Isso é muito mais do que só um monte de números, é a narrativa da recuperação. Ele começa com uma análise super honesta do mercado, define metas que dá para alcançar, detalha o que vai ser reestruturado e, o mais importante, apresenta projeções que mostram um caminho claro de volta para a saúde financeira. E essa citação resume perfeitamente o papel desse plano. No final das contas, o plano de negócios é uma ferramenta de comunicação. Ele serve para construir confiança. Ele mostra para os credores, para os fornecedores, que a empresa tem, sim, um caminho viável para sair da crise. E isso deixa todo mundo muito mais aberto para negociar. Pronto, chegamos na nossa última parte, onde a gente eleva um pouco a discussão. A recuperação judicial é bem mais do que um mecanismo de defesa. Ela pode ser uma grande oportunidade. Olha, essa é uma mudança de perspectiva muito poderosa que vem do Dr. Thomas Felsberg. Em vez de enxergar a RJ só como um abrigo para se proteger da tempestade, a gente deveria ver como a chance de reconstruir o navio, deixar ele mais forte e mais preparado para o futuro.
Então, a grande conclusão é que renegociar um contrato de gás não é só sobre sobreviver ao hoje. É sobre usar a crise como um empurrão, um catalisador para se tornar uma empresa mais eficiente, mais inovadora e, no fim, muito mais resiliente. E a gente termina com essa reflexão. A jornada por uma recuperação judicial é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios que uma empresa pode encarar. Mas, como vimos, com a estratégia certa, com a equipe certa e principalmente com a mentalidade certa, ela também pode ser o ponto de partida para um futuro muito mais sólido.